Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Sou o presbítero Renato da Igreja Brasil para Cristo de Formosa. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estar. Agradeço à pastora presidente, o pastor Gideon Júnior e o pastor Arnaud pela confiança. E hoje nós vamos estudar a nossa revista Israel, a Igreja e as Festas, aqui na nossa quarta lição, que é a lição que fala da festa dos pães asmos. Você pode abrir a sua revista aqui na página de número 22, vai ver esse lindo pão asmo aí e vamos chegar logo lá aqui nos objetivos da lição, explicando que a origem dos pães, explicando a origem dos pães asmos, mostrando o significado do pão fermentado e explicar que a morte de Cristo nos santificou. Vamos dar uma rápida passada pela leitura bíblica diária, fazendo uma leitura bem sucinta aqui da leitura bíblica diária, e chegaremos na verdade aplicada, explicando para os nossos alunos que se a Páscoa ela fala da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a festa dos pães asmos fala do sepultamento do Cordeiro de Deus, que é Jesus, e também da nossa santificação com ele. E vamos logo diretamente para o comentário, introdução, que é o início da nossa lição, que diz que aqui nós estudaremos a festa dos pães asmos, também chamada no hebraico de Shahag Matzot, que esta solenidade fala da pressa com que os filhos de Israel tiveram de deixar a escravidão na terra do Egito, e também porque naquela mesma noite o Senhor tirou todos os exércitos dos filhos de Israel da escravidão. Pelo que o dia 14 e a virada do 14 para o dia 15 de Abib, ela deveria ser comemorada esta data por todas as gerações dos filhos de Israel. Esse nome Abib, do mês de Abib, que foi o primeiro mês para os filhos de Israel, ele depois, mais tarde, no período pós-cativeiro babilônico, foi chamado de Nissan. Então, Abib é o nome cananeu para esse mês, e Nissan é o nome pós-cativeiro babilônico, é o nome que foi dado ali depois do cativeiro, para o mesmo mês de Abib. E aqui nós vemos ao longo da história que Josué, lá no capítulo 5, versículo 11, quando eles chegaram na terra prometida, eles comeram pães asmos e ervas amargas, e o maná, ele cessou naquele momento. Vamos ver lá em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 13, que o rei Ezequias celebrou a Páscoa e também a festa dos pães asmos. E vamos ver que lá em Ezequiel, no capítulo 45, versículo 21, eles também celebravam a Páscoa e também a festa dos pães asmos. E a gente vai caminhando até chegar no Novo Testamento, e nós vamos ver que esta festa ainda estava em pé, sendo comemorada por todos os judeus, inclusive Jesus também participou da festa dos pães asmos, bem como da festa da Páscoa. Então, no tópico 1 diz a festa dos pães asmos. Diz que a festa dos pães asmos aqui está intimamente ligada à festa da Páscoa, e ela começa imediatamente após o crepúsculo da tarde, mais precisamente às 18 horas, na virada do dia 14 para o dia 15 de Nissan. Nós já estudamos com o pastor Arnaud que para os judeus 18 horas já era a viração do dia para os filhos de Israel, porque às 18 horas já se começa um novo dia. Então aqui nós podemos entender que o dia 14 de Nissan geralmente era comemorado numa sexta-feira, que é a data da Páscoa, e às 18 horas já era a virada do 14 para o dia 15 e já era sábado. Né? O cordeiro, então, ele morreu, foi sacrificado pelas famílias de Israel no Egito ainda até às 18 horas, e o sangue foi colocado nos umbrais da porta da casa, e eles entraram imediatamente para dentro das suas casas para se alimentar do cordeiro com pães asmos e ervas amargas. E a Bíblia diz que naquela mesma noite o Senhor matou todos os primogênitos das casas dos egípcios em que não havia o sangue do cordeiro. Mas na casa onde ele chegava, que havia a marca do sangue, que era a casa dos israelitas, a Bíblia diz que nenhum
primogênito morreu naquela noite para mostrar que Deus fazia distinção entre os filhos de Israel e entre os egípcios. E a Bíblia nos diz que Faraó ele se levanta de madrugada juntamente com seus oficiais, com os chefes, os capitães dos seus exércitos e todos os nobres das famílias dos egípcios, e houve um grande clamor na terra do Egito. Ali à meia-noite o povo levanta desesperado, porque não havia uma única casa em que não houvesse um filho morto ali na terra do Egito. E a Bíblia diz que lá em Êxodo capítulo 12, Faraó convoca Moisés e Arão e determina que ele, juntamente com todos os filhos de Israel, vão embora da terra do Egito. E os egípcios então começaram a apressar os filhos de Israel para que eles fossem embora. Lá no capítulo 12, verso 34, a Bíblia diz que os filhos de Israel haviam preparado a massa para comer ali, mas eles não puderam comer o pão, né? Não tiveram tempo de deixar a massa descansar para alcançar o seu processo de fermentação, e eles tiveram então que amarrar as massas em bacias, colocando as amassadeiras ali sobre os seus ombros e levando aquela massa. Eles foram embora, partiram de Sucote, de Ramsés até Sucote, 600 mil homens armados a pé, sem contar mulheres e crianças, com uma grande multidão de povo que ia misturado com eles e também com uma grande quantidade de animais. E quando eles chegaram em Sucote, aí eles assaram aquela massa sem fermento e eles comeram os pães asmos, porque eles não puderam festejar os pães asmos ainda quando estavam no Egito, e porque o fermento não havia feito a massa crescer. E os requisitos para a festa. Tópico 1.1. Deus ordenou que Israel comemorasse a festa dos pães asmos, como eu já disse, porque naquela noite ele tirou todos os seus exércitos na terra do Egito, porque a massa ainda não havia sido levedada. Este era o pão da aflição e deveria ser comido com pães asmos, né? Deveria ser comido com ervas amargas, para que os filhos de Israel se lembrassem da vida de escravidão com que eles viveram e a amargura com que eles viveram na escravidão por mais de 400 anos no Egito. E durante a festa, nenhum fermento deveria ser encontrado dentro de casa e nenhuma obra servil deveria ser feita. Então, quando finalizava o 14 de Nissan, começava-se o 15 de Nissan e para ele já era sábado. E naquele sábado já deveria haver uma santa convocação, né? Por ordem do Senhor. Depois que o Senhor instituiu a lei da Páscoa, ele também instituiu a lei da festa dos pães asmos. Ele disse que celebrem a festa dos pães asmos todo dia 14 para o dia 15 no mês de Abib, por todas as vossas gerações, porque nesse dia o Senhor tirou todos os filhos de Israel do Egito e da terra da escravidão com mão forte e com braço estendido. E durante 7 dias não se ache nenhum fermento em vossas casas. Vocês começarão a comemorar a Páscoa às 18 horas no sábado, e vocês vão celebrar a festa por 7 dias. Então será do dia 14 até o dia 21, até às 18 horas do dia 21 do mês de Abib à tarde. Vocês celebrarão esta festa. E durante os 7 dias não se ache nenhum fermento nas suas casas, porque em toda casa em que houver fermento nesses dias será que foi encontrado o fermento, tanto estrangeiro quanto natural da terra, ele será exterminado da congregação dos filhos de Israel. Outra coisa interessante é que nenhum fermento se acha em vossas casas, porque não era somente o fermento da massa que era proibido. Era todo o alimento que ao longo do tempo alcançasse um processo de fermentação, ele não poderia ser ingerido pelos filhos de Israel. O leite, que é fermentado por lactobacilos vivos, o mel, que também alcança fermentação, o vinho, que é fermentado, ele também não poderia ser consumido. Então, em todo o território de Israel, em todos os limites de Israel, não era só dentro de casa, era em todos os limites da terra de Israel, nas feiras, nas praças, em qualquer lugar, era proibido de haver o fermento nesse local. Voltando um pouco sobre o vinho,
Então, presbítero Renato, por que que Jesus celebrou a Páscoa e depois da Páscoa ele introduziu a Santa Ceia e a Bíblia diz lá que ele partiu do pão e deu vinho para que os discípulos bebessem e comemorassem então a primeira Santa Ceia com Jesus? É porque historicamente existe duas qualidades de vinho que são muito comuns na terra de Israel, segundo os teólogos. Eles dizem que existe aquele vinho que é feito diretamente do suco da uva, sem que ela vá ser pisada no lagar. E quando a uva é tirada naturalmente, é considerado também como um vinho natural. E esse vinho natural, segundo os estudiosos, é chamado de tirosh, que é o vinho sem fermento. O vinho fermentado é conhecido também como iaim, né, que é utilizado ali depois que ele alcança um processo de fermentação, quando ele é pisado no lagar, que o suco da uva começa a subir, ele alcança ali uma espuma branca ali por cima, então aquela espuma é que causa a fermentação no vinho. E então, esse vinho que era fermentado, ele era proibido na festa dos pães asmos. Então, provavelmente, o vinho que Cristo utilizou na festa da Páscoa foi o vinho tirosh, que é o vinho sem fermento. E durante esse momento, a Bíblia diz que toda alma que provasse do fermento durante os 7 dias seria cortada de Israel. E, portanto, até nos dias atuais, os judeus praticam ali a festa da Páscoa com um elemento muito importante, um evento muito importante chamado de Bedikat Hametz, que é a caça aos Hametz, a caça ao fermento. Eles fazem com que todos os filhos, eles nas suas casas, varram as suas casas na tentativa de encontrar o fermento e didaticamente eles estão ensinando aos seus filhos a expulsarem os fermentos das suas casas e eles vão contar que porque naquela noite os filhos de Israel tiveram de deixar o Egito e não puderam comer pão fermentado. E por isso os judeus até hoje praticam aí o que nós já dissemos, os Bedikat Hametz, ou seja, escondem pedaços de pão, né, visando ali explicar didaticamente isso para os filhos. E os hametz eram um pão feito de uma massa, de uma farinha chamada de hametz, que era uma farinha que alcançava um processo de fermentação mais acelerado do que a farinha matzá, que era a farinha especial para fazer o pão sem fermento. Então, até hoje, eles utilizam a farinha matzá, que é a farinha especial para o dia da festa dos pães asmos. Daí o nome de hoje de chamado de Shahag Matzah ou Matzô, por causa da farinha especial, que era uma farinha que não deixa o pão fermentar com mais facilidade. E tópico 1.2, nós sabemos que o fermento ainda, o processo de fermentação na época de Ló, ele ainda não foi totalmente descoberto, porque a Bíblia nos mostra que lá o pão asmo ele já era muito conhecido muito antes do Egito, quando Ló ainda estava lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Ele recebe ali 2 anjos em sua casa e ali eles convida aqueles anjos para dentro da sua casa e ele come pães asmos juntamente com aqueles anjos. Né? E a gente sabe que o fermento ele foi inventado há muito mais tempo ali pelos egípcios, porque os egípcios eles aprenderam uma forma de levedar o pão, de fermentar o pão. Eles pegavam a massa, preparavam a massa e colocavam a massa à exposição ao vento e ao sol. E quando a massa estava exposta ao tempo, algumas bactérias chamadas de fungos ou também de lactobacilos penetram no interior dessa massa e elas vão comer o amido da massa e quando elas comem o amido da massa, elas geram um gás chamado de dióxido de carbono e faz com que a massa fique alcalinizada. E quando esses lactobacilos comem esse amido e produzem o dióxido de carbono, é o dióxido de carbono é o que faz haver uma explosão ali dentro da massa e faz com que aqueles gases comecem então a se proliferar por toda a região da massa, fazendo a massa crescer e fermentar, alcançar o processo de fermentação
e esse é chamado de levedo. E os egípcios descobriram essa técnica há muito tempo atrás, e só que uma curiosidade é que eles pegavam para o pão ele fermentar com mais rapidez ainda, eles pegavam daquele pão velho que eles haviam feito de um fermento antigo e faziam uma massa nova e ralavam aquele pão velho em cima da massa nova e misturava a massa nova e o pão fermentava com mais rapidez, com mais agilidade. E tudo aquilo que Deus proibia Israel de fazer, né, isto era algo que era abominável para Deus, porque era a junção do velho com o novo. E tudo aquilo que que Deus proibia Israel de fazer em relação aos pães asmos naquele momento, é porque lembrava a velha vida no Egito, e ao começar uma nova vida na terra dos pães asmos, eles não na terra prometida, eles não poderiam continuar seguindo os costumes pagãos. Então, os filhos de Israel, eles estavam muito imbricados ali, muito internalizados na cultura egípcia, e por mais que eles tivessem a sua fé em Deus, eles naquela época já tinham uma espécie de sincretismo religioso, porque infelizmente com a muita propagação, com a dominação linguística daquela nação sobre Israel, como Israel participava de toda aquela cultura, vivia dentro do Egito, eles começaram, eles viviam também, de certa forma, com alguns costumes que não eram um costume determinado por Deus para que seu povo vivesse uma vida de santidade. E Deus disse que quando eles entrassem na terra prometida, eles não poderiam mais viver, nem segundo as práticas dos egípcios, de onde eles estavam sendo expulsos, e nem segundo a prática dos cananeus na terra para a qual eles estavam indo habitar. Então, quando se colocava a massa de pão velho na massa do pão novo, resquícios do pão velho na massa nova, era a introdução da chamada de simbologia da introdução da velha natureza sobre a nova natureza. E isso nos mostra também que, da mesma forma, todo crente, quando aceita a fé, ele deve abster-se de tudo aquilo que o remete à vida de pecado e de escravidão, né? E abandonando as práticas antigas para que possa se revertir da natureza de Cristo e com Cristo ser o novo pão no Senhor. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 6, Paulo disse que o nosso velho homem já foi crucificado com Cristo para que nós vivamos em novidade de vida. Então, o nosso velho eu, a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, e a partir desse momento, nada daquilo que nos remete à vida de escravidão no passado deve prevalecer em nossas vidas. Então, nós também temos que lançar fora o velho fermento da nossa vida. E aqui no tópico 1.3, nós vamos aprender aqui sobre o simbolismo do fermento. Segundo Amaral, o Senhor quis ensinar aos filhos de Israel e a nós que o pão fermentado simboliza o pecado por meio de coisas que corrompem a nossa vida espiritual e nos influenciam a práticas opostas à santidade cristã. E o fermento ele serve para inchar a massa e fazer o pão crescer, o pão fermentar, né? E o pecado, ele infla também o coração do homem de soberba, fazendo o homem pensar que pode viver uma vida independente de Deus. E nós sabemos que a ação, tanto a ação do fermento no pão, quanto a ação do pecado no corpo do homem, são inicialmente invisíveis. A gente sabe que o fermento ele só consegue alcançar ali, a gente só consegue perceber a ação do fermento no pão quando ele tem contato ali com a atmosfera, com o calor da atmosfera, a massa vai inchando e quando ela é submetida ao fogo é que a gente consegue perceber que houve um processo de ação do fermento na massa do pão. Da mesma forma é o pecado no ser humano. Nós não conseguimos ver, por exemplo, o pecado agindo na vida de uma pessoa até que os efeitos externos deste pecado eles venham à tona e a gente percebe que o pecado silenciosamente agiu, mas que os efeitos vieram depois da ação. Então, tanto a ação do fermento no pão, quanto a ação do pecado no homem são
notoriamente invisíveis aos nossos olhos. E somente, por exemplo, quando uma pessoa começa a passar pelo fogo da provação, pelo fogo da dificuldade por ter pecado, é que os efeitos externos da ação invisível do pecado vai se manifestar e se tornar vigente a todos os olhos, né? E aqui nós podemos entender que o pecado, né, o orgulho, o pecado, por exemplo, fez com que Lúcifer achasse que pudesse ter uma vida independente de Deus. E a Bíblia diz que pelo orgulho do pecado, Lúcifer, ele quis colocar o seu trono acima do trono de Deus e ser semelhante ao Deus Altíssimo no monte da congregação, e ele com essa ideia maluca, ele vai e começa a fermentar ali no meio dos anjos no céu, e a Bíblia diz que com a terça parte dos anjos que se aderiram a ele nessa revolta, nessa rebeldia contra Deus, Deus precipitou Satanás dos céus para a terra, e Satanás, então nós sabemos que ele preferiu ser um senhor no inferno do que ser um servo no céu. E pelo orgulho do pecado, ele preferiu rebelar-se contra Deus para ter um reino para si próprio, onde ele pudesse ser o Deus do seu local. E é por isso que, infelizmente, a Bíblia diz que chama ele de Deus deste século, porque foi para a terra que ele foi precipitado. Então, o orgulho, o fermento, que é símbolo tanto do orgulho de Satanás quanto das abominações egípcias, era por isso que era proibido ali de ser comido também pelos filhos de Israel. Agora nós vamos entrar em algo muito importante que fala sobre o Cristo, o pão asmo que se fermentou por nossa causa. Aqui no tópico 2 diz que ele se fez pecado por nós. A Páscoa fala da morte de Cristo e a festa dos pães asmos fala do seu sepultamento. A ordem era para que o fermento fosse cortado de casa durante a festa dos pães asmos, pois nessa solenidade, fala de Cristo levando sobre o seu corpo a iniquidade de todos nós, conforme Isaías 53, versículo 12. 2.1 diz, o pão asmo que se fermentou por nós. Como visto, o fermento na Bíblia fala de pecado. Porém, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, diz que Cristo não cometeu pecado e que nenhum engano se achou na sua boca. Cristo, ele não é como nós seres humanos, porque todos nós seres humanos, nós, quando nascemos, mesmo que nós não tenhamos pecado à semelhança de Adão, nós herdamos o pecado chamado de pecado original ou pecado primário. E quando Cristo ele nasce, ele não recebeu uma concepção intrauterina convencional como a nossa. A Bíblia diz que o que foi gerado no interior, no útero de Maria, foi da semente do Espírito Santo. E Cristo ele recebeu um corpo humano, portanto, um corpo sem pecado, né? E somente ele, o segundo Adão, é que teria condições de livrar o povo do pecado original cometido no Jardim do Éden, né? A Bíblia diz que se em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. E então nós podemos entender que Cristo não cometeu pecado nenhum. Ele conservou-se santo até o dia da sua morte, até o dia do seu sepultamento. Só que, por causa do nosso pecado, ele tinha que absolver toda a nossa culpa e morrer em nosso lugar para trazer a justificação através da sua morte e também pelo derramamento de seu sangue. E a partir do momento que Cristo vem, cumpre a ordem divina, que a Bíblia diz que ele era o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, né? Mas que a sua morte veio se concretizar de fato no Novo Testamento, em cumprimento às promessas de Deus, nós vemos que a Bíblia diz que ele levou sobre si mesmo toda a nossa maldição em nosso lugar, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 13. Então, Cristo, mesmo sendo bendito, o Filho de Deus sem pecado, ele se contaminou com todos os nossos pecados e quando ele morre, ele leva todos os nossos pecados para a sepultura. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 6, versículo 4, ora, não sabeis que todos nós, quando nós somos batizados em Cristo, nós somos
batizados com ele por ocasião da sua morte. E então o que nós conseguimos entender com isso é que a, a morte é o sepultamento para a velha vida de pecado. E quando Cristo ele morre e ele vai para a sepultura, o seu corpo é colocado no sepulcro do Getsêmani, do jardim, no sepulcro do jardim, melhor dizendo, ele está nitidamente levando todos os nossos pecados, o pecado primário, o pecado original que Adão cometeu. Deus está, através de Cristo, aniquilando a dívida do pecado que nós herdamos em Adão, rasgando a cédula que nos era contrária, removendo-a no meio e cravando-a na cruz. E agora, a partir desse momento, a Bíblia diz que Deus ele enviou o seu Filho, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 14 e 15, diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a partir do momento em que nós morremos, que Cristo morre, a Bíblia diz que todos nós estamos espiritualmente morrendo com ele, e a partir do momento que Cristo ressuscita, nós estamos também ressuscitando com Cristo em um novo corpo. E Cristo, então, ele não tinha pecado, mas a Bíblia diz que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, dizendo, ora, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós não andamos mais segundo o pecado, mas para que nós pudéssemos agora andar sob a justiça de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 3, Paulo disse que agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sob o penhor do Espírito. Porque a lei do Espírito de vida que estava em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, porquanto, visto que a lei estava contaminada por causa do pecado, estava enferma por causa do pecado, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, ele, por meio do pecado, condenou o pecado na carne. Né? E então, para que nós não vivêssemos mais debaixo da lei do pecado, mas sob o penhor do Espírito. Isso é algo maravilhoso. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo disse aos Colossenses, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto, as coisas que são de cima, onde Cristo está vivo e assentado à destra de Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós também vos manifestareis com ele a sua glória e, portanto, fazei morrer a vossa natureza terrena. E Paulo diz lá em Romanos ainda que todo aquele que está morto está justificado do pecado. E Cristo morrendo para o pecado, ele morreu de uma vez por todas, por isso que nem o pecado e nem a morte têm domínio sobre Cristo. Né? E Cristo morreu para nos livrar dos nossos pecados, mas para que isso acontecesse, ele mesmo sendo santo e puro, ele teve que absorver em si mesmo todos os nossos pecados no seu corpo e levar para a sepultura, lançar para trás das costas de Deus, para o mar do esquecimento, onde Deus diz, perdoarei os seus pecados e das suas iniquidades eu não me lembrarei mais. Então, teologicamente, Cristo tornou-se o pão fermentado que deveria ser cortado de casa durante a festa dos pães asmos, porque ele, o pão do céu, absorveu em si mesmo todos os nossos pecados, e consoante a isto o profeta Isaías diz que o Cristo foi cortado da terra dos viventes, pois pela transgressão do seu povo ele foi ferido. E Pedro também reitera que ele mesmo levou sobre o seu corpo no madeiro todos os nossos pecados, para que, mortos para o pecado, nós pudéssemos viver para a justiça de Deus. Tópico 2.2 diz que Cristo em nós, o novo pão. Na cruz, o julgamento de Deus, ele recaiu, o julgamento de Deus contra o pecado recaiu sobre Cristo, conforme Isaías 53, do versículo 6 ao 10, porque o seu corpo ele recebeu todos os nossos pecados e ele tornou-se pecado em nosso lugar. Em outras palavras, a massa pura misturou-se à massa do fermento velho que era nós, e o pão asmo contaminou-se por nossa causa.
E assim ele se uniu temporariamente em nós por ocasião da sua morte, mas no tempo determinado por Deus, ele ressuscitou, né, formando conosco um novo corpo, um novo pão e um pão sem fermento. E a Bíblia diz que se nós fomos unidos a Cristo, lá em Romanos, no capítulo 5, se nós fomos unidos a Cristo na semelhança da sua morte, nós agora seremos muito mais unidos a Ele na semelhança da sua ressurreição. Quando Cristo ele morre com o corpo humano, e a Bíblia nos diz que ele morre e sepulta ali todos os nossos pecados, e ele ressuscita com um corpo parcialmente glorificado, com um corpo semi-glorificado, e a partir daquele momento é como se nós estivéssemos ressuscitados em glória juntamente com ele. E é uma coisa interessante, é porque lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e legítimo Salvador, nós estamos ressuscitando com Ele em glória, ou seja, Cristo está restituindo a glória perdida pelo pecado, fazendo com que nós venhamos então viver novamente para a glória de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo disse lá que nós não poderemos permanecer no pecado para que a graça aumente, porque uma vez que nós morremos para o pecado, como é que nós continuaremos ainda no pecado? E a Bíblia diz que até a lei o pecado superabundou, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, nós vamos aqui para o tópico 2.3, que diz que a igreja é uma nova massa. A graça de Deus nos alcançou pela morte expiatória de Cristo, e mesmo não comemorando a festa dos pães asmos, como os judeus o fazem até hoje, nós devemos expulsar o fermento velho das nossas casas espirituais para que nós possamos ser uma nova massa no Senhor. Porque a nossa antiga natureza, a nossa velha massa, símbolo do pão contaminado pelo fermento da malícia e da maldade, já foi sepultado com Cristo, e esta não pode mais representar a nós como sua igreja. Paulo nos advertiu para desde agora lançar fora o fermento velho, para que formemos com Cristo uma nova massa, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Nós podemos entender com isso que lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo falando aos coríntios, depois de uma série de pecados que foram denunciados pelos membros da família de Cloé, Paulo disse assim, olha, vocês estão celebrando aí a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos, só que vocês estão muito orgulhosos porque vocês não se arrependem dos pecados que vocês estão cometendo. Ele disse, olha, vocês não sabem que não é bom o vosso orgulho? Vocês não sabem que um pouco de fermento faz levedar e inchar toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Pelo que celebremos a festa não com os asmos da malícia e da maldade, mas com os asmos da sinceridade, com o fermento da malícia e da maldade, mas com os asmos da sinceridade e da verdade, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Paulo estava dizendo que nós agora temos que ser uma massa sem fermento, porque não há mais razão para que nós continuemos na prática do pecado. Cristo ele nos livrou do pecado original, do pecado primário, e nós somos libertos ali das amarras do pecado. Nós não deixamos de pecador, mas deixamos de ser escravos do pecado. E hoje todo o pecado que a gente comete na forma de pecado secundário, que é aquele pecado que você comete por causa da sua natureza pecaminosa. Paulo diz, maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque dentro de mim eu sei que eu devo fazer a lei de Deus, e de modo que com a mente eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. Então, nesse aspecto aí, Paulo nos diz que ainda nós estamos sujeitos a pecar, mas que nós não precisamos mais viver como escravos do pecado, porque nós somos uma nova massa no Senhor. O tópico 3 diz, pães asmos no Novo Testamento. Nós sabemos que Cristo ele comemorou a festa dos pães asmos
porque a festa dos pães asmos já era algo muito comum no Novo Testamento, inclusive ao longo da história a festa dos pães asmos e da Páscoa se tornou uma só. Quando se celebrava a Páscoa, celebrava-se também a festa dos pães asmos. No tópico 3.1, Jesus compara o fermento como algo pernicioso. Ele compara o fermento com a falsa doutrina, com a maldade, com a permissividade. E depois, por ocasião ali da multiplicação dos pães, a Bíblia diz que já estava próximo à festa dos pães asmos, que era a festa dos judeus. E o Senhor diz que depois da multiplicação dos pães, a Bíblia diz que os discípulos ficaram discutindo entre si pelo fato de não terem trazido fermento. E o Senhor lhes adverte dizendo: acautelai-vos do fermento dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos. Os fariseus eram homens que praticavam a doutrina da hipocrisia, de falar e de não fazer. Os herodianos misturavam política com religião e os saduceus não acreditavam na ressurreição e também não acreditavam em anjos. Então, eram doutrinas perigosas do tempo de Jesus, e Jesus, ele então liga o fermento não só ao pecado, mas também como a falsa doutrina no meio da religião. E quando chega aqui no tópico 3.2, Jesus ele se declara como o pão da vida. Depois que ele multiplica os pães, a Bíblia diz no capítulo 6 do livro de João que as multidões vão atrás de Jesus do outro lado do mar de Tiberíades, e quando eles se encontram com Jesus, Jesus disse: olha, vocês estão me procurando não por causa dos milagres que vocês me viram fazer, mas porque vocês estavam com fome e eu vos saciei de pão. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E eles disseram: Moisés nos deu o pão do céu. E Jesus disse: não foi Moisés que vos deu o pão do céu, porque o verdadeiro pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, Jesus aqui, ele se identifica como o pão vivo que desceu do céu. No tópico 3.3, o pão vai falar de Cristo como o pão da aflição. Deus disse a Israel que o alimento da festa dos pães asmos seria o pão da aflição, e o pão asmo é tradicionalmente assado em uma grelha que lhe deixa marcas, como se nele houvesse furos ou pisaduras. E para que o fermento não crie, ou para que o pão não crie fermento, chamado de hametz, durante o preparo, tradicionalmente o padeiro pega de uma agulha e vai furando a massa enquanto ela está no fogo, para que o fermento não haja sobre a massa, fazendo o pão fermentar, né? E até que ele fique pronto. E, portanto, para que não fermentar, então o pão sofria nas mãos do padeiro. Assim também Jesus, o pão da aflição, o pão de Deus, sofreu nas mãos dos pecadores, foi traspassado, ferido, castigado, carregado na cruz pesada, sofreu sobre o chicote de 3 pontas e até chegar ao Calvário e ter a sua vida entregue em favor do mundo. E ele foi ferido por causa das nossas dores e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Veja que até na forma de preparar o pão, Deus estava mostrando que Cristo seria o pão asmo, que a morte de Cristo e o seu sepultamento traria a nossa justificação. Deus falava aos filhos de Israel sobre o Messias, mas eles não compreenderam, nem por ocasião da festa dos pães asmos. Mas eles não reconhecem Jesus, mas Zacarias capítulo 12, versículo 10, diz que eles olharão para aquele a quem eles traspassaram e chorarão por ele, como quem chora pela morte de um filho primogênito. É durante o período de 7 anos, se no período de 7 dias, durante a comemoração da festa dos pães asmos, os filhos de Israel não compreenderam que Cristo era o verdadeiro pão de Deus que tira o pecado do mundo e que os salvaria dos seus pecados e das suas misérias, eles terão 7 anos de grande tribulação, e depois que eles reconhecerem que Cristo de fato era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que também morreu por eles, como morreu pelo resto dos gentios, a Bíblia diz que eles chorarão por ele como quem chora pela morte de um filho primogênito, e prantearão por ele como quem chora pela morte de um único filho. Então, irmãos,
vamos chegar aqui na conclusão, dizer que se a Páscoa exemplifica a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a festa dos pães asmos fala do nosso sepultamento, do seu sepultamento e de um processo de santificação a que Deus deseja que cada um de nós nos submetamos a fim de cumprirmos a sua vontade. A igreja hoje não observa, irmãos, esta festa como os judeus, mas segue a recomendação de Paulo para que nós possamos celebrar a festa com os asmos da sinceridade e da verdade. E esta solenidade, portanto, simboliza a nossa santificação e também a nossa libertação e o nosso transporte do reino da escravidão, do reino das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Então, você vai chegar ao final aqui da conclusão, vai chegar no questionário da lição. No número 1, você vai perguntar o que é a festa dos pães asmos, o que ela simboliza para Israel, o que a festa dos pães asmos, no número 2, representa para a igreja. No número 3, qual o significado do fermento tirado de casa. Número 4, porque a igreja não comemora esta festa como os judeus. Então, eu que quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Não dá para ir mais, por isso que eu falei essa aula aqui um pouco rápido, porque aqui o meu celular ele só grava até 40 ou 45 minutos. Para evitar perder o vídeo, eu quero aqui parar com a explicação, acreditando que os pequenos detalhes que nós trouxemos aqui sejam o suficiente para ajudar você aí na sua aula com o seu aluno. Então estude mais, procure mais fontes, tem muita coisa interessante sobre a festa dos pães asmos que nós não podemos discutir aqui, mas passe para os nossos alunos, passemos para eles que o objetivo central da festa dos pães asmos é mostrar que hoje ela fala do sepultamento de Cristo. A gente fala muito da morte, fala muito da ressurreição, mas teologicamente nós falamos muito pouco do sepultamento de Cristo e nós conseguimos ver ao longo dessa lição que o sepultamento de Cristo fala da nossa união com Ele por ocasião da sua morte, para que nós nos unamos com Ele por ocasião da sua ressurreição. Então, Deus vos abençoe, fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo estudo.